E na videoaula de hoje vamos falar sobre histerias coletivas. Não vamos concentrar em um personagem específico, mas em algumas manifestações que vão acontecer, principalmente ali no finalzinho da Idade Média, onde algumas pessoas, em algum caso algumas centenas de pessoas, vão desenvolver um comportamento muito bizarro e de difícil explicação. Na videoaula de hoje, então, histerias coletivas. E vamos começando por um dos casos mais estranhos que são relatados de histerias da Idade Média. É o caso da epidemia de dança de 1518. Você não ouviu errado não. Epidemia de dança. Aconteceu no verão de 1518, numa cidade chamada Estrasburgo, que hoje fica na França, na época no Sacro Império Romano Germânico. Então, em julho de 1518, uma mulher, sem ninguém saber direito porquê, chamada de Frau Trofea, certo dia saiu de casa e se pôs a dançar no meio da rua, ou pelo menos o que o pessoal achava que era um tipo de dança, porque não tinha música e a aparência dela, a fisionomia dela, não mostrava qualquer tipo de prazer naquilo. Pelo contrário, o rosto dela mostrava uma agonia desgraçada e ela estava lá mexendo o corpo convulsivamente. Não é bem uma convulsão, não vai pensar em epilepsia nem nada do gênero. Ela realmente se agitava e ficava ali dançando no meio da rua e todo mundo olhando aquela cena estranha, e vez por outra ela caía exausta no chão e depois de um tempo ali descansando levantava de novo e continuava sacudindo o seu corpo. Aquilo começou a gerar um sentimento de estranheza na população, que até determinado ponto vão querer ajudar aquela pessoa e vão levar ela até a igreja, óbvio, para ver se o sacerdote poderia dar um jeito, mas nada dava jeito. Ela continuava em agonia ali, dançando sem parar, e por mais que fizesse qualquer coisa por ela, ela não parava. Quando ela chegou a ser levada para a igreja, os pés dela já estavam sangrando de tanta dança. Depois de muitos dias ali dançando, ela morreu de exaustão. Bom, se fosse simplesmente o caso de Frau Trofea, teria acabado por aí alguém que teve um surto e por alguma razão estranha morreu. No entanto, depois que Frau Trofea começou essa dança estranha, em uma semana já tinham 34 pessoas dançando pelas ruas de Estrasburgo. Até o final de um mês, mais de 400 pessoas estavam tendo esse tipo de comportamento estranho. Muitas delas morreram de ataques cardíacos, derrames e esgotamento físico. O caso da epidemia de dança foi algo tão estranho e tão assustador para a época que muita gente começou a se trancar em casa porque temia que o simples contato com essas pessoas dançando na rua levasse a si próprio a começar a dançar freneticamente até morrer. E tentou se procurar soluções, já que o sacerdote não deu um jeito, tão poucos médicos que por mais que amarrassem as pessoas, elas ficavam se contorcendo para tentar se livrar daquelas cordas e muitas vezes quebravam ossos, feriam músculos. Tentou-se buscar uma alternativa, então deixa as pessoas dançarem. Abriram-se salões, fecharam até um mercado, só para deixar as pessoas lá dentro dançando e, pasme, trouxeram músicos, dançarinos profissionais para ver se com música e dança acompanhando eles, chegava uma hora que eles paravam de dançar, mas nada fazia parar. Da mesma forma que isso começou, isso acabou. E até hoje não teve uma explicação muito plausível do que foi que gerou esse comportamento tão estranho em Edimburgo no verão de 1518. Nosso próximo caso de histeria coletiva aconteceu na cidade de Lille, também na França, no ano de 1639. É o caso dos diabretes do internato. O que foi que aconteceu? Numa escola de meninas, em Lille, França,
Nesse ano, um grupo de meninas começou a dizer que conseguia ver circulando pelo internato pequenos diabretes, uns diabinhos pequenininhos, dotados de asas de morcego. Segundo o relato delas, eles eram completamente pretos como carvão e voavam pelo internato e tinham o hábito de atacar as meninas e sugar o sangue delas. Ninguém conseguia ver a não ser essas meninas. No entanto, sempre que uma olhava para algum canto e via um diabrete, espalhava essa histeria e diversas meninas começavam a olhar para o mesmo ponto, gritar e apontar e acompanhar o movimento desses pequenos demôniozinhos circulando por dentro do internato. O caso podia ser simplesmente uma traquinagem de meninas de dentro do internato, mas começou a aparecer algumas coisas estranhas. Essas mesmas meninas que falavam que viam os diabretes aparecendo pelo internato começaram a mostrar marcas na pele de pequenas mordidas que não pareciam ser muito humanas pelo relato de época, dizendo que eram esses diabretes que atacavam elas e sugavam o sangue. Bom, a diretora da escola, uma mulher chamada Antoinette Brignon, começou a especular e chegou à conclusão que apenas essas meninas conseguiam ver porque só elas eram inocentes, só elas eram puras e, portanto, podia haver essa ação demoníaca, enquanto os outros, perturbados pelos pecados que possuíam, não poderiam ver. Obviamente, um padre foi chamado e ele tentou exorcizar o espaço, se livrar dos diabretes. Mesmo assim, elas continuavam aparecendo. Aí surgiu um processo de investigação e essas meninas foram levadas a alguns secretários da Inquisição que vão começar a questionar sobre o que era essa aparição. Bom, depois de uma série de questionamentos, começou a aparecer uma nova história aí, onde algumas meninas vão começar a confessar que, na verdade, foram elas mesmas que invocaram esses diabretes através de uma prática de um sabá. O sabá, o ritual de bruxa, onde elas se encontrariam com o próprio demônio e, inclusive, manteriam relações sexuais com demônios. Bem, no meio desse papo, obviamente, essas meninas começaram a ser acusadas de bruxaria e quase foram parar na fogueira. O que acabou salvando elas foi que elas mesmas acabaram acusando a diretora do internato, a senhora Brugnon, de ser a real bruxa-mor. E a investigação começou a partir, então, para a diretora do internato. Bem, esse pânico generalizado do internato só foi resolvido quando a diretora do internato foi presa, acusada, condenada e morta na fogueira, E o internato foi fechado. A partir de então, essa histeria desapareceu, levando à morte de uma mulher acusada de bruxaria. Nosso terceiro caso de hoje vai falar de um evento ocorrido na década de 1570, também na França, com um cara chamado de Gilles Garnier, também conhecido como o Eremita de Saint-Bonneau ou o Lobisomem de Dole. Bem, o caso de Gilles Garnier, como eu disse, aconteceu na década de 1570, no condado de Franche-Comté. Bem, nessa época, uma série de crianças daquela região começaram a desaparecer, sempre crianças assim, entre 8 e 12 anos. Algumas foram encontradas e apenas partes delas, algumas estavam faltando membros, outras com as entranhas rasgadas, e isso começou a levar as pessoas a achar que existia algum animal selvagem pela região pegando essas criaturas, mas as marcas desse animal selvagem não eram puramente de animais. Parecia ser um animal muito grande, um animal muito forte para ser simplesmente um lobo. Algumas pessoas chegaram a ver a criança sendo arrastada por um vulto que se assemelhava a um homem, mas não era um homem completamente natural. E aparece a imagem que possivelmente isso deveria ser um lobisomem. E surgiu inclusive um edito lançado pelo nobre, que é responsável por Franche-Comté, que permitiu a caça desse lobisomem que estava frequentando essa região de mata próxima à cidade de Dole. Bem, no inverno de 1572, um grupo de caçadores acabou encontrando esse eremita chamado Gilles Garnier carregando o corpo de uma criança morta. Prenderam esse sujeito e, segundo os relatos de época, a aparência dele era pavorosa. Ele tinha cabelos longos, desgrenhados, sujos, uma barba emaranhada, sempre suja, com manchas de coágulos de sangue, roupas rasgadas.
garras na mão, unhas muito longas, algo fora do natural e um cheiro animalesco. Dá para imaginar que o cara que vivia no meio da floresta não tinha muito acesso a elementos de higiene básica, não é? Bom, durante o julgamento, o Guy Garnier chegou a confessar que vivia ele e a esposa nessa cabana no meio da mata, e como era muito difícil de conseguir comida para eles, num dia, enquanto ele estava tentando caçar, ele teria sido abordado por uma entidade que ele não deixou muito claro que raio que era aquilo, né? Talvez algum tipo de feiticeira, talvez algum tipo de demônio, que teria oferecido para ele um unguento, um tipo de pomada com propriedades mágicas, que se ele passasse em si, ele se transformaria em lobo e assim ficaria muito mais fácil dele caçar. Bem, nesse depoimento de Garnier, ele confessou ter capturado pelo menos 4 crianças. 2 delas teriam interrompido no meio do caminho porque ouviu o movimento na mata e fugiu, mas boa parte dessas crianças já tinha sido comida. Ele teria arrancado pedaços da carne, principalmente das pernas e dos braços, e levado pedaços da carne para sua casa para alimentar sua esposa. Nosso amigo Guy Garnier foi condenado à fogueira no dia 18 de janeiro de 1573. Apesar das acusações serem de crime de bruxaria e licantropia, ele não foi julgado por um tribunal da Inquisição, mas por um tribunal secular, que inclusive ouviu uma série de pessoas que acusaram ele de ter sido visto na forma de lobo, atacando pessoas nos parreirais, né, que cercavam a região. Você pode achar estranho que tantos eventos como esse tenham ocorrido durante a Idade Média, pode achar que isso era uma mera loucura que acontecia, mas não, vamos pensar no seguinte, existe um imaginário nesse momento aí que leva as pessoas a acreditar que realmente esses eventos são possíveis. Cara, a gente pode listar uma série de acontecimentos que ocorrem hoje, de histerias coletivas ou mesmo de pessoas acreditando terem visto a imagem de Deus em algum lugar e, cara, vai convencer essas pessoas de que essa imagem é falsa, né? Isso é algo muito comum. E vamos lembrando também que nesse período a população acabava dependendo muito do clima para poder sobreviver. Alguns biólogos desconfiam que nesse período pode ter tido ali em alguns locais a presença de um objeto alucinógeno na alimentação. Pô, como assim? O alimento foi envenenado? Não, existe um tipo de fungo que gosta de atacar plantações de grãos, né? Trigo, cevada, centeio, chamado de cravagem, que é um fungo bastante resistente e que, quando consumido em grandes quantidades, pode gerar alguns efeitos bem bizarros, porque o efeito do acúmulo de cravagem no corpo gera um efeito alucinógeno semelhante ao ácido lisérgico, o LSD. Então, alguns biólogos acreditam que nesses momentos, devido ao tipo de estocagem feito, ao clima, à umidade do ar, pode ter ampliado ali a concentração de cravagem nesse trigo e a alimentação dessa população camponesa que estava muito baseada no pão, pode ter gerado um acúmulo de cravagem que levou a essas alucinações e uma paranoia coletiva. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir e avisa para os seus amigos. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir e avisa para os seus inimigos. Lembra, tá ainda rolando a promoção aí do meu livro O Sangue e o Sonho. Quer participar da promoção? Vai aí embaixo nos comentários. Deixe seu comentário dizendo qual personagem, qual evento histórico para você é mais apavorante e diz por quê. A resposta mais criativa vai levar meu livro. Ó, esse aqui é o penúltimo vídeo do mês do medo. Só temos mais ainda do vídeo da próxima semana e em setembro eu vou passar o ganhador. Você pode falar nesse vídeo, pode falar em qualquer vídeo que eu já passei. Não vai adiantar você fazer qualquer postagem a partir de setembro, pois em setembro eu vou entregar o livro. Bom, essa foi a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.